Eu tô aqui para falar para vocês sobre profissionais infelizes e o que esses profissionais são capazes de fazer. Há cerca de um ano teve o caso de uma estagiária de medicina lá no estado de Alagoas, que ela estagiava em uma unidade mista chamada Marechal Deodoro, é uma espécie de pronto-socorro, de UPA. Eu não sei como chamam aí na cidade de vocês, aqui a gente chama de UPA, que é Unidade de Pronto Atendimento. Ela estava de plantão, eu acredito que era um plantão noturno, e faltava cerca de meia hora para ela sair. E chegou uma mulher passando mal. E aí ela fez um history, uma postagem, falando que era um absurdo, faltava meia hora e desdenhava da mulher e diminuía a dor da mulher, falando que essa mulher tinha chegado até a unidade para ser atendida e só faltava meia hora para ela ir embora e que isso era inacreditável. Lembrando que ela era apenas uma estagiária. E normalmente a característica de um estagiário é, ou deveria ser, fazer o máximo para ser efetivado, para ser visto, ou até mesmo para ganhar experiência, né? Quanto mais atendimento, melhor. Mais você sai da teoria ali e vai para a prática. Mas eu acredito que não era o caso dela. E aí o que ocorreu? Pouco tempo depois, a mulher que chegou ao pronto atendimento acabou falecendo. E aí ela fez uma postagem falando que a mulher tinha morrido com total desdenho, com total indiferença, sabe? E assim, isso é surreal, porque os médicos normalmente eles fazem um juramento pela vida. E ela estava desdenhando o tempo todo de uma vida, e após perder essa vida, ao invés de se lamentar ou ficar sentida, ou mesmo que não sentisse nada, que fosse um pouco fria, mas não necessitava fazer uma postagem, ela foi dar um feedback. Ou seja, ela falou uma besteira gigantesca, que a mulher passando mal atrapalhou o horário de saída dela, e depois ela ainda retornou para dar um feedback dizendo que a mulher tinha morrido e, enfim, com total desdém. E o caso mais recente que teve foi no estado do Amazonas, onde duas médicas recém-formadas estavam de plantão em um hospital, onde chegou uma criança para ser atendida. E essa criança estava gritando de dor. E elas duas riam muito, falavam que a criança estava parecendo que estava sendo exorcizada, diminuindo mais uma vez a dor daquele paciente. E elas começaram a brincar, falando quem é que vai fazer a sutura, quem é que vai ir dando risada e falando sobre a criança, enfim, com total desdém. E aí, tu que vai suturar essas crianças gritando? Isso mesmo, parece sendo exorcizada a criança. E por que eu trouxe esses dois casos em especial? Porque era uma estagiária de medicina e eram duas recém-formadas. E sabe por que o profissional ele age dessa forma? E principalmente no âmbito da medicina, porque ele fez aquela faculdade por status, porque ele fez aquela faculdade para ganhar dinheiro, porque a gente sabe que o médico, dentre várias outras profissões, ele é bem remunerado e é uma necessidade, né, dentro do nosso país. A questão que a gente tem com saúde é muito precária, então quanto mais médicos a gente tem, melhor. É um mercado que ainda não está saturado. E o terceiro ponto é pressão dos pais. Tem muitas pessoas que entram na faculdade de medicina por esses três motivos. E eu posso falar até do terceiro, que é a pressão dos pais, com total propriedade. Porque eu já convivi com pessoas que faziam isso aqui para poder pagar uma faculdade particular para ter um filho médico. E nunca perguntaram ao filho se o filho queria essa profissão. E sabe o que acontece? Quando o filho chega na época do estágio, ou quando ele se forma, ele age dessa forma, com total desdém. Eu acredito que seja um pouco de uma falha de caráter, porque você está falando sobre uma vida humana. Então, independente da sua profissão, você não ter empatia com a dor do próximo já é um absurdo. Mas eu também acredito que isso vem muito do fato de você estar fazendo algo que você não queria, algo que não te realiza. Porque nem todo mundo nasceu para ser médico. Nem todo mundo nasceu para cuidar do outro. Nem todo mundo tem essa empatia tão aflorada. Tanto que, principalmente médico, quando a gente vai em algum médico e a gente é bem atendida, a gente volta, nossa, eu fui tão bem atendida, ele é tão atencioso. Quando isso, na verdade, deveria ser o mínimo. Porque além de paciente, a gente é consumidor daquele serviço. E não importa qual seja a modalidade, SUS, plano de saúde ou particular, a gente está pagando. Se é SUS, a gente paga impostos. Se é plano, a gente paga o plano mensalmente. E se é particular, pior ainda, porque as consultas são absurdas. Mas eu não vou me ater apenas no âmbito da medicina. Por quê? Porque diariamente a gente é atendido por profissionais que não gostam do que fazem, e isso é visível. Quantas vezes você já foi ao mercado e você foi mal atendido? Por um caixa, ou às vezes uma informação que você precisava e você não teve? Porque aquela pessoa, ela simplesmente odeia estar ali.
E qual é a grande questão? Ah, Rayane, mas às vezes as pessoas precisam estar ali. Elas precisam, de fato, às vezes para sustentar a família, sustentar os filhos, mas não existe uma âncora no pé de ninguém onde haja a impossibilidade de avançar. Principalmente hoje com a internet, a gente tem informação a rodo. Então, às vezes você ser um profissional ruim porque você não gosta da sua profissão ou porque você não gosta do cargo que você ocupa, não justifica. Existem N opções no mundo para que a gente possa ser o que a gente quiser. A gente viveu muito tempo numa era de status, onde você precisava ser doutor ou doutora. Você tinha que ser advogado, você tinha que ser engenheiro, você tinha que ser médico, você tinha que ser dentista. E isso mudou. A gente vive em uma geração onde a gente busca liberdade, onde a gente quer ter tempo de qualidade com a nossa família, ou com os nossos hobbies, ou para se conhecer, não importa. A gente deseja ter tempo de qualidade. E esse tempo de qualidade, ele só vem quando a gente faz o que a gente gosta. Por quê? Porque quando a gente faz o que a gente gosta, quando a gente não está ocupado fazendo, a gente não está se lamentando. Na verdade, a gente está usufruindo da colheita daquilo que a gente fez. E quando você faz algo que você odeia, você está o tempo todo emburrado, estafado, você trata as pessoas de forma ruim, e isso é ruim para o outro, isso é ruim para você. Então não seja esse tipo de profissional, não seja esse tipo de pai, não seja esse tipo de mãe. Sempre há tempo de mudar, sempre há tempo de ouvir o outro, e sempre há tempo de você fazer o que você gosta. Não importa a sua idade, porque a idade não é justificativa. Minha mãe se formou aos 53 anos de idade e começou a exercer o cargo de professora tem mais ou menos 1 ano ou 2 anos. Então, idade, tempo, doença, minha mãe teve depressão, isso não é desculpa. As pessoas, quando elas querem, elas fazem. Então, não seja esse tipo de profissional, e quando encontrar esse tipo de profissional, sempre que você tiver oportunidade, reflita sobre isso.